Primeiro, né, nós queremos agradecer a presença de vocês, estamos muito felizes por ter vocês aqui com a gente. Eu sou a Larissa Helena, eu sou contadora, especialista em finanças, e sou sócia aqui da Brasker, sou CEO também, e é um prazer ter vocês aqui conosco, né? O nosso objetivo com o Brasker Talks é ajudar nossos empresários a transformar seus dados financeiros em decisões estratégicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre como fazer de 2025 um ano de resultados concretos para a sua empresa. Então, a gente quer agradecer, né, desejar as boas-vindas para vocês. A gente quer que vocês fiquem muito à vontade também para interagir com a gente. Se tiver dúvida, pode levantar a mão, né, que a gente vai se comunicando. O objetivo aqui é a gente direcionar mesmo vocês para um 2025 de sucesso, tá bom? Sejam bem-vindos. Bom, eu também quero agradecer a todos que estão aqui participando com a gente, muito bom, né? E dessa vez a gente escolheu um tema que faz muito sentido, né, para os nossos clientes, para também todos os empresários. Pelo momento, né, a gente está aí hoje, já 28 de novembro, o ano já está acabando, e então a gente já tem aí começar a pensar, né, o que a gente quer para os nossos negócios em 2025. Bom, eu sou Edivaldo de Oliveira, sou CEO da Brasker, e hoje eu e a Larice preparamos aqui um conteúdo muito especial para falar com vocês. Mas antes de entrar no conteúdo que a gente preparou para vocês aqui hoje, eu quero falar um pouquinho, né, do nosso propósito, né? A Brasker, nós dedicamos, né, todas as nossas energias para ajudar as empresas a alcançar crescimento sustentável. Então, quando a gente está lá, né, fazendo a contabilidade dos nossos clientes, preparando ali, né, como é que está a situação patrimonial da empresa, como é que aquela empresa está performando, quando a gente está também lá cuidando do financeiro dos nossos clientes, registrando, classificando cada gasto corretamente, para que seja possível, né, chegar no final do mês, saber o que aconteceu, né, quais os resultados aquela empresa teve, se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, como é que está comportando o caixa. Tudo isso tem um objetivo, né? Ajudar nossos clientes a ter mais clareza, né, do que está acontecendo e, consequentemente, tomar decisões que vão levar ao crescimento do negócio e crescimento sustentável. E tudo isso através de soluções inovadoras e que promovam mais alto nível de desempenho e eficiência financeira. Então, para quem não conhece a Brasker ainda, nós temos nossa própria tecnologia, nós há 7 anos estamos desenvolvendo nossa própria tecnologia, nós temos uma equipe de desenvolvimento e a gente está sempre buscando inovar, melhorar nossos processos, automatizar aquilo que é repetitivo, porque nós acreditamos que a tecnologia, cada dia mais, vai fazer aquelas partes, né, mais manual do processo, e as nossas pessoas, o nosso time, cada vez mais, vai ser a tendência a ser um time mais especializado e mais capacitado cada vez mais para ajudar nossos clientes e nessa jornada, né? Então, nós somos apaixonados pelo nosso propósito, nós gostamos do que nós fazemos e é uma satisfação todos os dias acordar e fazer o que a gente faz, porque a gente sabe que a gente consegue, de fato, dar uma contribuição para os nossos clientes e isso nos motiva muito. Quero aproveitar, né, para convidar vocês, aqueles que não estão ainda, a gente tem uma comunidade que a gente está trabalhando aí para compartilhar mais coisas, então a gente criou o Brasker Connect, então convido vocês a lerem esse QR Code aí e participar lá com a gente, é um canal que a gente pretende estar sempre atualizando, colocando ali algumas informações, convidando vocês para eventos. Por exemplo, com essa mudança aí de ano, a gente tem alguns temas que a gente precisa abordar, então nós devemos fazer aí, nas próximas semanas, trazer mais algumas coisas para vocês, também questões tributárias, que vocês precisam estar analisando agora nessa virada, então a gente entra nesse canal, que vai facilitar a nossa comunicação com cada um de vocês e também poder contribuir um pouco aí, levando alguns conteúdos para vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso conteúdo dessa noite. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês.
Quem aqui já sentiu que suas metas não saíram do papel por falta de planejamento? E aqui, a gente está falando das metas, tanto das metas empresariais, né? Uma empresa que tem uma meta de aumentar vendas, ou tem uma meta de aumentar lucro da empresa, ou eu gostaria de aumentar meu prolabore para adquirir algum bem pessoal, alguma meta que em algum momento você sonhou, imaginou, e você não conseguiu realizar ou tirar do papel. Eu queria que vocês pensassem sobre isso, e aí eu queria dizer para vocês que essa é uma dificuldade muito comum que afeta muitos empresários, né? A necessidade de colocar para funcionar, né? Colocar para realizar as metas e os objetivos que a gente tem, né? Ao longo da vida. E quando nós decidimos fundar o BPO financeiro aqui na Braskem, foi muito com o objetivo de a gente ajudar os nossos empresários com essa parte de organização financeira, de mostrar para eles como que está sendo, como está se comportando o financeiro, né? E a gente, na medida que os clientes foram solicitando para a gente, né, mostrando para a gente essa necessidade de ter alguém para emitir as notas fiscais, para fazer o processo financeiro deles, nós fundamos o BPO. E chegou a um certo nível do nosso... o cliente chega num certo nível que ele não basta para ele olhar para trás, né? Porque quando a gente visualiza os nossos resultados, a nossa DRE, né, para a gente ver se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, quando a gente visualiza como está se comportando o nosso caixa, se a nossa empresa está gerando caixa ou se está queimando caixa, abre os olhos do empresário, né? E ele começa a ter uma necessidade de olhar para frente. Então, sempre atento às necessidades dos nossos clientes, nós estamos buscando uma jornada para a gente contribuir com esse processo das nossas empresas, né? Dos nossos clientes empresários. E aí foi onde nós chegamos na necessidade do planejamento financeiro, a necessidade que a empresa tem de olhar para frente e não simplesmente olhar para trás, né? E com o planejamento certo e algumas mudanças simples na forma de administrar suas finanças, você pode transformar suas metas em resultados concretos. É isso que a gente quer trabalhar com vocês aqui nessa noite. A gente quer mostrar para vocês o quanto é importante você fazer uma boa gestão do seu financeiro, né? Uma boa gestão financeira do seu negócio, e o quanto é importante você olhar para frente também, para você estabelecer metas claras, né? E para isso você precisa pensar nessa meta, né? Você precisa ter um objetivo para você trabalhar, investir suas energias para você alcançar e realizar, tá? E uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês você tem alguma meta financeira importante para o ano de 2025? Pode passar aí, Edival. E agora eu queria levar vocês a pensar, né, em alguma meta que você gostaria de alcançar, realizar no seu negócio no ano de 2025. E pode ser uma meta para o seu negócio e pode ser uma meta pessoal, porque assim, cada empresa existe lá suas metas, existem seus sonhos, né, para você alcançar. E se você não tem essa meta, eu gostaria que você começasse a pensar sobre isso, porque é muito importante você ter um motivador para você colocar energia naquilo para realizar. Porque se você não tiver uma meta, se você não tiver um objetivo e você não souber onde você quer chegar, você vai levando a sua empresa sem um objetivo e você pode estar aproveitando qualquer oportunidade que for surgindo e, no final das contas, você não vai realizar aquilo que é mais importante para você. Então, aqui a gente quer estimular vocês a pensar mesmo, escrever, que ao longo desse conteúdo aqui, nós vamos estar falando sobre isso, tá? Então, o primeiro passo é você pensar num objetivo que você tem para 2025. Essa clareza sobre onde você quer chegar vai ser a sua motivação, tá? E é claro que não adianta também você ter um planejamento, ter uma meta, estabelecer um planejamento financeiro para você e não acompanhar. Então, aqui, a gente vai direcionar o nosso negócio como se a gente estivesse dirigindo um veículo, né? Eu sou de Aracruz, então vamos imaginar que eu estou saindo de Aracruz e indo para Vitória. Meu destino, onde eu quero chegar em um determinado tempo, é Vitória.
E o meu estado atual, onde eu estou, é Aracruz. Então, eu sei onde eu quero chegar, o meu objetivo, em quanto tempo eu quero chegar, que é o meu estado desejado, e eu vou estabelecer metas para eu alcançar esse objetivo. E é claro que em alguns momentos, quando eu estiver ali dirigindo meu veículo, eu preciso olhar no retrovisor para me ver o meu passado. Então, assim, aqui é só para vocês entenderem que uma empresa, ela não pode olhar o tempo todo para o passado. O que passou, passou. Eu preciso olhar para o meu futuro, estabelecer meu objetivo, e eu preciso todos os dias fazer algo para alcançar esse objetivo. Então, esse é a reflexão que a gente gostaria de trazer aqui para vocês, tá? E qual é o primeiro passo para o sucesso financeiro? Como alcançar o sucesso financeiro da minha empresa? O primeiro passo para eu alcançar o sucesso financeiro é mudar a minha forma de pensar sobre dinheiro e metas, né? O dinheiro, ele é muito importante, né? Mas eu preciso saber fazer uma boa gestão para eu não sangrar o caixa da minha empresa, né, para eu não tomar decisões precipitadas. Então, eu preciso olhar para o dinheiro como um meio, né, e ter controle sobre ele. Eu que vou controlar o dinheiro que entra na minha empresa, né? Eu que vou decidir para onde ele vai. Então, eu preciso ter esse controle. A gestão financeira de uma empresa é a base para deixar uma empresa saudável, né? É como o nosso corpo, ele precisa estar saudável, né? Eu preciso cuidar do meu corpo. Se eu vejo alguma ameaça, se eu me sinto mal, o que eu faço? Eu vou no médico. Mas para eu manter meu corpo saudável, eu preciso ter algumas rotinas e rituais para eu ir acompanhando, para não deixar chegar num ponto crítico. A empresa é a mesma coisa, eu preciso cuidar, eu preciso fazer gestão. Por mais que a gente escuta muito dos empresários, né, que não tem tempo, que é muito corrido, e na maioria das vezes os empresários, eles são muito focados na operação, então eles são muito bons no que eles fazem, mas em alguns momentos esquece da gestão, ou deixa a gestão de lado, né? Então, a gente precisa ficar com os nossos olhos atentos na gestão financeira do nosso negócio para manter a nossa empresa saudável. A gestão financeira também abre oportunidades para você vender mais. Sim, para você vender mais. Por quê? Porque se eu estabeleço metas, né, objetivos para eu alcançar, e eu olho para o futuro, para onde eu quero chegar, pode ser que eu precise vender mais para me alcançar esse objetivo. Só que eu vou visualizar isso antes de chegar uma conta para eu pagar e eu não estar preparado. Então, eu preciso, a gestão financeira, ela me abre portas para vender mais e para identificar também se eu estou precificando corretamente o meu serviço, né? Porque não basta apenas vender, bater metas, eu preciso precificar corretamente, eu preciso saber como é que está sendo a minha margem, eu preciso acompanhar isso para certificar de que o meu negócio está saudável. A gestão financeira, ela é a base para o sucesso do seu negócio. Você não pode deixar de lado a sua organização financeira, você não pode deixar de dar atenção, de olhar para os seus resultados, e aqui a gente faz isso, por mais que a gente faz toda a parte financeira do nosso cliente, a gente separa um horário com ele para a gente mostrar como é que foi, né? A gente mostra como é que foi, se a empresa teve lucro, se teve prejuízo. Muitas vezes, a empresa não consegue entender um balanço contábil, né? Uma DRE contábil, mas a gente criou uma estrutura aqui para a gente mostrar de forma mais clara para o empresário, para ele visualizar a realidade da empresa dele. Então, a gente mostra para ele como está sendo o resultado gerencial. E isso é muito importante, porque por mais que no seu dia a dia, e às vezes você não dedica tempo, a gente te força a você olhar para os seus dados. E agora, além de olhar para o passado, a gente vai estar olhando para o futuro também para a gente alcançar os objetivos. Então, se você não gerenciar o seu negócio, você vai ter problema. Em algum momento, a bomba vai explodir. E você, em vez de você focar suas energias para você fazer gestão, você vai focar suas energias para apagar incêndio, para resolver problema. E a gente quer trabalhar a mentalidade dos nossos empresários para que eles façam gestão financeira, de verdade. Para que os nossos empresários olhem para os números e tomem decisões verdadeiras, né? O que eles precisam olhar, o que eu preciso enxergar dentro do meu negócio, que ação que eu tenho que tomar para resolver os problemas antes deles acontecerem. Quando você abriu o seu negócio, você é empresário, quando você abriu o seu negócio, você abriu um negócio para dar lucro, né? Ninguém abre um negócio para ter prejuízo.
certo? E muitas das vezes, quando você abre esse negócio, a maioria das pessoas que abrem um negócio, eles abrem porque eles precisam, empreendem por necessidade, porque precisa gerar renda, né? Porque precisa pagar as contas. E muitas vezes, como eu falei, ele está tão focado ali na operação, em fazer a operação rodar, em fazer as entregas, que ele muitas vezes não tem esse preparo para fazer a gestão financeira. Então, é isso que a gente quer trabalhar. A gente quer te treinar para você usar os seus dados e tomar a decisão por meio deles, tá? E a gestão financeira, ela é essencial para estabelecer suas metas e você validar se está acontecendo, se você está alcançando. Uma pesquisa feita, Edival, pode passar. Uma pesquisa do Sebrae revelou que a principal causa da falência entre micro e pequenas empresas no Brasil é a falta de planejamento e gestão ineficaz. Isso responde por mais de 50% dos casos. Então, por aí a gente vê a necessidade, né? A necessidade de você fazer um planejamento, porque se a sua empresa está dando lucro, ok, está dando lucro, mas você precisa olhar se ela está gerando caixa, né? Se ela está gerando caixa, ok, mas eu não posso tirar o dinheiro da empresa de qualquer jeito, sem um planejamento, porque senão pode faltar lá na frente. Então, o objetivo da gente olhar para frente, fazer o planejamento, é justamente para a gente proteger o nosso negócio, porque senão em algum momento eu posso precisar desse recurso, achar que eu tenho dinheiro no caixa, tomar uma decisão precipitada, e isso vai impactar lá na frente, vai me gerar um problema. Por mais que a minha empresa está dando lucro, eu vou ter um problema de caixa. Eu posso aproveitar uma oportunidade de fazer um financiamento, de fazer um investimento, e a minha empresa, o caixa da minha empresa não comportar a parcela daquele investimento ou financiamento que eu fiz. Então, a partir de agora, com o seu planejamento, você vai tomar a decisão olhando para frente, olhando se o seu negócio comporta aquele gasto que você vai estar fazendo. Se não comporta, aí você vai pensar em estratégias para você fazer aquele gasto, se você achar que é necessário naquele momento, mas eu sei que eu vou ter que vender mais para cobrir, porque se eu não vender mais, eu vou ter um problema de caixa lá na frente. Então, entende que essas decisões eu vou tomando no meu dia a dia, eu vou tomando a decisão de as escolhas que eu vou fazendo, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós somos responsáveis pelos resultados do nosso negócio. Se o nosso negócio está ruim, é resultado da nossa gestão, é resultado das decisões que nós tomamos, né? Então, a gestão financeira ela é extremamente importante para a sua empresa crescer, para a sua empresa avançar e para você alcançar os objetivos que você deseja, tá? E você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro, né? O que você está pagando, você que vai dizer, e sempre olhar, você vai olhar seu planejamento para o longo prazo, né? Mas você vai olhar para o curto prazo também. O planejamento que a gente está falando aqui, ele é de curto prazo, mas ele que vai te direcionar para levar para o seu planejamento de longo prazo, para uma meta maior que você tem do seu negócio, seguindo ali seu planejamento estratégico, né? Então, aqui a gente vai te treinar para você seguir um planejamento, né, para você alcançar melhores resultados, e na medida que você for evoluindo, seu negócio vai evoluindo, você vai evoluindo também nas possibilidades, tá? Mas você precisa ter metas claras e uma estratégia, uma boa estratégia para você acompanhar os resultados que você deseja para sua empresa para o ano seguinte. Você precisa acompanhar isso diariamente nas decisões que você vai tomando, né? Olhando, eu preciso olhar meu planejamento para o mês que vem. Eu não posso só olhar o que passou e nem o agora. Eu preciso olhar o mês que vem, eu preciso olhar os próximos meses e eu preciso seguir o que eu planejei. Fazendo um planejamento financeiro para os meses seguintes, sabendo onde eu quero chegar, onde eu vou chegar, eu vou concentrar minha energia ali para eu alcançar. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu vou olhar meu planejamento. Isso aqui vai me fazer aproximar do meu objetivo, e esse objetivo, gente, tem que ser muito claro. Tem que ser um objetivo muito específico, tem que ser algo que você deseja muito realizar para te motivar. Então, eu sugiro você colar esse objetivo aí na sua mesa de trabalho, onde você tem mais visibilidade, para você não desistir dele e mudar a rota do seu planejamento, tá? A gestão financeira é o coração do seu negócio. O maior problema pesquisas mostram que o maior problema que acontece nas famílias, causas de separação dos casais, é por falta de dinheiro ou por falta de habilidade
de administrar o dinheiro. E esse conceito que a gente está passando aqui para vocês é um conceito que vocês podem aplicar na vida particular de vocês também, no orçamento da família. Por quê? O empresário, por mais que a gente aprende que a gente precisa dividir as coisas, separar as coisas, quando eu estou no meu trabalho, é o problema de trabalho. Quando eu chego em casa, eu esqueço os problemas do meu trabalho, o ideal é não levar problema do meu trabalho para casa. Mas nós somos seres humanos. Então, quando a gente toma decisões erradas dentro do nosso negócio, a gente tem uma consequência. Por quê? Porque quando eu chego em casa com meus problemas, eu não tenho como... muitas vezes eu não consigo administrar isso, então eu posso chegar em casa estressado, né, com problemas financeiros, aquela conta que eu não consegui pagar, o meu cartão de crédito venceu, a fatura alta, e aí como é que eu vou pagar? Então, você vive aquela energia, aquele estresse que você acaba levando isso para dentro do seu lar. Então, isso não é bom. O planejamento financeiro, ele te permite controlar melhor os seus gastos, né? Por exemplo, quando você vai tomar uma decisão, você vai olhar seu planejamento, você vai olhar o seu orçamento. Né? Se o meu orçamento comporta aquele gasto, porque claro que eu vou fazer um planejamento para o ano seguinte, então eu preciso colocar dentro desse planejamento o que vai acontecer. Se eu vou aumentar vendas, eu preciso aumentar meus custos dentro desse planejamento, né? Porque é normal, se eu tenho aumento de receita, aumenta custo, o que eu vou segurar ali e controlar são os meus gastos administrativos, né? Mas os meus gastos eu vou controlar. E quando me surgir alguma oportunidade de comprar algo, eu vou olhar para o meu planejamento. Se o meu planejamento comportar, ok. Mas muitas vezes a gente perde a oportunidade de negociar, de fazer uma boa compra ou fazer uma boa negociação, porque a gente não tem um planejamento, a gente não tem para onde olhar. Então, a gente acaba comprando de qualquer jeito e depois a conta chega e aí a gente tem um problema para resolver. Então, colocando na ponta do lápis os seus gastos previstos para o futuro e o quanto você precisa de fazer de dinheiro para cobrir isso, você vai ter você vai ter uma possibilidade de tomar a melhor decisão antes disso acontecer. E também, gente, uma coisa que acontece muito com a gente aqui, com os nossos clientes, é o seguinte: a empresa está lá rompendo, né? Tá gerando lucro, está gerando um bom caixa, e aí o sócio olha para aquele dinheiro e fala assim: e aí, o que eu faço com esse dinheiro? Entendeu? Aí a gente vai devolver a pergunta para ele: o que você faz? Qual é o seu planejamento? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Para você saber o que você vai fazer com o dinheiro. Né? Se é um objetivo de longo prazo e a minha empresa está gerando um recurso ali mensal, mas eu sei que em algum momento eu vou usar desse dinheiro, talvez para fazer uma expansão no meu negócio, né? Eu vou fazer uma aplicação desse recurso, mas eu já sei quanto que eu vou poder fazer de investimento antes de fechar o mês, antes de olhar para o caixa e falar: nossa, está sobrando dinheiro, vou gastar, né? Então, a gente consegue destinar tanto o dinheiro que sobra no caixa, quanto a gente tomar decisões, melhores decisões com os gastos que a gente vai fazer dentro do nosso negócio. Sem planejamento financeiro, eu fico sem direção, eu não sei para onde eu estou indo. E eu ficando sem direção, eu vou ficar apagando incêndio, que não é o ideal. O ideal aqui, que a gente quer incentivar, é você fazer o planejamento, tomar decisões com base no planejamento, gastar suas energias nesse sentido, tá? E fazendo um bom planejamento, eu posso tomar decisões mais acertadas para bater as metas estabelecidas. Então, essa mentalidade em relação ao dinheiro, a gente precisa ter, né? Para a gente tomar melhores decisões, a gente precisa fazer uma boa gestão, a gente precisa olhar para o passado, mas olhar pouco para o passado, olhar mais para o futuro, e a gente viver o presente, construindo ali todo dia a nossa jornada para a gente alcançar os nossos objetivos. Bom, pessoal, também conectando aqui o que a Larissa está colocando, né, sobre esse mindset de planejamento, da importância que ele tem, né, nos nossos negócios, para a gente conseguir atingir aí os objetivos dos nossos negócios, eu quero trazer aqui agora um pouco, né, de como aplicar isso na prática, como trazer isso para a prática em 2025. E por que que a gente a Brasker, né, que faz financeiro e contabilidade, está aqui batendo nessa tecla de planejamento com vocês? Nós percebemos o seguinte, que
Geralmente, os clientes chegam até a gente às vezes, sem um financeiro organizado, na maioria das vezes, né? Ou quando tem um financeiro, é mais um financeiro ali de pagar contas, de controlar as contas, mas raramente consegue ter ali, saber certinho se está tendo lucro ou prejuízo, porque muitas vezes acaba classificando errado os dados, né? Então, o que acontece? A gente viu que, à medida que a gente vai ajudando os nossos clientes a evoluir, eles vão tendo os dados do que é passado, né? E começa a ter a necessidade de olhar para frente, né? Começa a ter a necessidade começa a sentir que é o seguinte, opa, eu ver como a minha empresa está hoje é bacana, é essencial, eu preciso, mas é suficiente? Não, não é suficiente para aqueles que desejam alcançar níveis maiores com os seus negócios. Então, por isso que a Larissa veio bater na tecla de o que você deseja para o seu futuro, né? O que você quer alcançar com o seu negócio. E isso é importante porque, por exemplo, eu vou falar agora de planejamento na prática, eu trouxe aqui modelo, como fazer isso, eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, vou compartilhar material, né, para ajudar vocês. Isso também, se vocês não quiserem pegar para fazer, a gente faz para vocês, tá? Mas como é que a gente vai fazer planejamento de algo que você não tem clareza de onde você quer chegar? Então, assim, esse ponto que a gente está colocando aqui, ele é básico. Você começar a fazer o exercício de pegar um sonho que você tem, um objetivo de longo prazo, e começar a se comprometer com ele, vai te ajudar na hora de fazer o planejamento. Porque planejamento a gente faz para alcançar um objetivo. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, né? Na vida pessoal de vocês, se vocês têm um objetivo de, não quero trabalhar mais quando eu tiver, sei lá, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Para você alcançar esse objetivo, você tem que se planejar e se comprometer com esse planejamento. E numa empresa não é diferente. Então, se você quer, em 5 anos, ter um faturamento anual de 10 milhões, e hoje você fatura 1 milhão por mês, quer dizer o seguinte, que você tem que agora, hoje eu faturo 1 milhão, hoje eu faturo 1 milhão por ano, e eu quero faturar 10 milhões daqui a 5 anos. Então, eu preciso agora me planejar e saber quais as escadinhas eu tenho que subir para alcançar lá. E aí eu vou buscar ajuda, vou ver quem já fez isso, aí eu vou, enfim, vou aprender a vender, vou construir minha máquina de vendas. Então, vamos lá, trazendo isso mais para a prática. Eu trouxe aqui alguns dados do porquê a gente precisa, por que planejar para 2025 é essencial. Nós estamos, né, todo ano tem suas particularidades, né, tem seus desafios, né, e isso varia de empresa para empresa. Mas, por exemplo, quando você olha para o nosso cenário, né, cenário econômico, inflação alta, juros altos, né, um monte de variáveis econômicas, fiscais, tributárias, mudança agora com a reforma tributária. O que acontece? Quando você olha para o cenário, você começa a visualizar alguns riscos que pode acontecer com o seu negócio. Então, quando você vai lá e desenvolve o seu planejamento em prol do seu objetivo e coloca isso em números, começa a desenhar isso em números, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, você começa a antecipar alguns riscos. Então, por exemplo, um dos riscos que você pode antecipar fazendo planejamento é os custos operacionais da sua empresa. Você já parou para pensar que propostas que você está fazendo hoje, e eu tenho clientes aqui, né, que tem contratos relevantes, que daqui a 3 meses, o custo que você considerou ali, né, o custo de materiais que você considerou ali, daqui a 3 meses, você não compra pelo mesmo valor? Então, o que acontece? É muito comum nós, empresários, tomarmos decisões, inclusive de preço, que vai, às vezes, valer para o ano todo. Então, se você não olha as variáveis, os cenários,
De onde vai sair essas beiradinhas, essas coisinhas que você previu hoje uma coisa e lá na frente a inflação corroeu? Vai sair do seu lucro, vai sair do seu resultado. E como nós estamos falando aqui de alcançar um objetivo maior, né, um objetivo de longo prazo, e para alcançar esse objetivo de longo prazo, de 5 anos, 6 anos, 10 anos, eu preciso alcançar o objetivo de curto prazo, 2025, então, esses detalhes começam a fazer diferença. E aí você começa a ter aquela sensação, olha, eu trabalho, mas não estou conseguindo ter o resultado que eu gostaria. Bom, você não está, às vezes, conseguindo o resultado que você gostaria, não é porque você não está trabalhando, porque você não está fazendo o dever de casa, é simplesmente porque você está esquecendo de considerar algumas variáveis do nosso cenário. Outra coisa, que você pode antecipar de riscos com um planejamento, é os investimentos. O que vai acontecer agora no ano de 2025? O que o cenário está indicando, né? Que o custo de captação vai aumentar. Então, o que vai acontecer? Por causa dos juros elevados, né? Então, se você vai tomar uma decisão de fazer um investimento, você tem que levar em conta o ROI, né, o retorno desse investimento. Se vai fazer sentido mesmo com as projeções de taxa de juros, de custo de capital. Então, assim, quando você vai lá e desenha, começa a escrever seu planejamento, ou seja, você começa a fazer um exercício como se você já estivesse vivendo lá o mês, mas você está fazendo ele agora. E aí você já começa a enxergar algumas coisas. Vou fazer um investimento de Y, eu vou comprar uma máquina, um equipamento, enfim. E aí você já começa a fazer essas contas agora. E aí, se você vê que ali você vai ter um custo para fazer isso, você já começa a refletir em alguma outra área. Ou você simplesmente vai falar, bom, vou ter esse custo, então tem que vender mais, senão eu não vou conseguir ter o resultado que eu gostaria. Simples assim, né? Outro risco que você vai conseguir antecipar, né, com o planejamento é a questão, né, de demanda de consumidor, porque à medida que com esse cenário, a tendência é haver uma redução de poder de compra, né, das pessoas, por causa dessas políticas de fiscal, inflação e tudo mais. Se reduz o poder de compra, as pessoas compram menos. Se as pessoas compram menos, o que acontece? Se produz menos. Se produz menos, toda a cadeia começa a ser afetada. Então, você pode enxergar que o que você estava pensando, ou eu estava confortável aqui achando que eu ia ter demanda suficiente, talvez seu esforço vai ter que ser maior, porque as demandas podem ser menores, né? Eu posso estar sendo pessimista aqui, mas a questão não é essa. Eu estou falando aqui de planejamento, é você olhar para o cenário e ter sim um cenário otimista, mas também ter o cenário pessimista. Nós temos que fazer isso porque, resumindo, nós precisamos alcançar nosso objetivo, então a gente tem que pensar em tudo. Bom, outra coisa que o planejamento nos proporciona é o controle de recursos. Vocês sabem que hoje os recursos eles são escassos e tem que ser, porque senão não sobra o que a gente precisa de resultado. Então, quando a gente coloca no papel de forma antecipada aquilo que vai acontecer, você pode visualizar ali o seguinte, eu não estou conseguindo ter a margem aqui que eu gostaria. E aí você vai fazer um pente fino. Será que tem gastos desnecessários aqui que eu posso cortar? Né? Outra coisa, você vai olhar para o seu planejamento e vai ver, será que da forma que eu planejei aqui as receitas, os custos e as despesas, em algum momento meu caixa vai ficar negativo? Então você já começa a olhar isso de forma antecipada. Se você vê isso, às vezes você pode fazer uma gestão de combinar prazos de pagamentos mais estendidos, mais compatíveis com seus prazos de recebimento. Então você começa a ter ideias de ações que você vai precisar de tomar para realizar o planejamento que você traçou, porque se você não executa esse planejamento, o que vai acontecer? Pode faltar dinheiro, você tem que ir para o banco, e aí o que vai acontecer? Vai ter que pagar juros. Juros vai tirar mais um pedacinho lá do seu resultado e vai comprometer o objetivo que você quer ter daqui a 5, 10 anos no seu negócio, né? E também, o planejamento te ajuda a controlar recursos no sentido de você conseguir fazer reservas, né? E não só as reservas de emergência, mas as reservas dos seus planos que você vai ter, talvez, para expansão, porque você talvez tem um objetivo que necessite passar a sua empresa por uma expansão, fazer um investimento em novos investimentos, novos negócios, enfim. Então, te ajuda também nesse sentido.
E por último aqui, falando dessa série aqui, né, do porquê é essencial, para a gente aprofundar um pouco mais na prática, né, no passo a passo, o planejamento, ele também é uma forma de você aproveitar oportunidades, né? A primeira delas é alocar recursos para apoiar metas de longo prazo. Eu fico vendo muito, assim, e dos nossos clientes mesmos, né? Por exemplo, vira o ano, começa com tudo, aquele gás, não, esse ano vai, e aí começa, né? E trabalham muito, né? Dão duro e conseguem bons resultados. E chega no final do ano e olha para o resultado que conquistou, mas você não sabe dizer se aquele resultado é bom ou ruim. Porque resultado bom ou ruim, ele depende de algumas variáveis. E uma delas é, esse resultado, ele é o resultado que eu preciso ter para chegar aonde eu quero no longo prazo, né, no meu objetivo maior. Porque às vezes você olha lá para a conta e teve um resultado bom, sobrou um caixa bom, mas para você saber se isso é bom ou ruim, você precisa ter um parâmetro. E esse parâmetro, ele parte do seu planejamento. E hoje aqui a gente está focando em planejamento financeiro, mas existe um planejamento maior, que é o planejamento estratégico, que a gente pode ter um outro momento aqui para falar disso, que ele é muito importante, ele te direciona muito olhando para o longo prazo. Agora, você traçou o longo prazo, você precisa fazer o que a gente está tratando aqui, né? Olhar para o curto prazo e começar a trabalhar aqui, né? Como que você vai alcançar esse ano de 2025 em prol do longo prazo. Então, você tem a oportunidade de identificar tendências, né? E se preparar para elas. E você também pode ter mais poder de negociação, porque você, planejando, tendo caixa, você pode ter melhores condições de aproveitar taxas de juros melhores, tudo mais. Bom, eu tenho um estudo aqui da Harvard Business, a Harvard Business Review, falando o seguinte, que empresas com planejamento têm 12% mais de probabilidade de alcançar seus objetivos de negócios. Então, o que acontece? Planejar, tem estudos diversos mostrando que dá resultado para o seu negócio. Então, se você olha aí ao longo do tempo, né? Com planejamento, a sua empresa pode ir mais além, porque você vai conseguir fazer ajuste de rota enquanto você enquanto você tem tempo para fazer ajuste de rota, mudar, né? Eu planejei nesse caminho, mas não está dando certo, então eu vou no outro. Então, esse gráfico que eu coloquei aqui é muito para mostrar o seguinte, que nessa área vermelha a gente tem uma empresa, talvez sem planejamento, né? Que ela está crescendo, né? Eu peguei o exemplo que eu trouxe aqui de uma empresa que está crescendo, porém, ela poderia crescer muito mais se ela tivesse planejamento. E esse crescimento, por mais que para você ele possa ser não tão relevante aí, em termos de quando você olha assim, é só 10%, mas às vezes é o lucro da sua empresa, né? Às vezes é o lucro que você tem capacidade, é a sobra que você precisaria no ano para você ter um resultado, né, bacana naquele ano. Então, essas pequenas diferenças faz muito sentido você prestar atenção nela. E aí, mais uma vez, eu quero pedir vocês aí para fazer um exercício. Esse exercício, vocês já pararam para pensar, né, o que vocês querem, aonde vocês querem chegar com as empresas de vocês em 2025? Então, comece, faça esse exercício, né? E aí agora eu vou mostrar alguns passos que vai ajudar vocês nesse sentido. Agora indo para a prática mesmo, tá? E aí eu trouxe aqui 5 etapas que vocês vão precisar de realizar em prol de construir esse planejamento com o objetivo de alcançar algo maior do que o que vocês vinham alcançando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, pensa comigo. Você olhou para o seu negócio, falei, opa, minha empresa geralmente tem chegado aqui. Eu tenho um sonho para o meu negócio. Então, para 2025, eu quero chegar até aqui, né? Então, isso pode ser lucro, esse objetivo pode ser um objetivo de, talvez sua empresa está tendo prejuízo, fechar no 0 a 0.
porque talvez você venha fechando prejuízo. Então, se você, talvez seu objetivo, olha, 2025, eu quero fechar zerado. Ou, Edival, pagar dívidas também, né? Se a empresa estiver endividada. Exatamente, pagar dívidas, ou ter caixa, ou talvez construir um galpão, ou talvez abrir uma nova filial. Pode ser N objetivos, mas você precisa ter um objetivo. Tendo esse objetivo, aí você vai para essa primeira etapa. Essa primeira etapa é uma etapa que você vai tirar um tempinho ali e vai olhar para a sua empresa. Vai fazer um diagnóstico. Você vai analisar ali como é que está a saúde da sua empresa. Você vai pedir seu contador, né, aqui, a maioria que é cliente da Braskem, você vai pegar a sua DRE, seus relatórios financeiros e vai ver como está a minha empresa. Quanto que eu estou tendo de resultado? Quanto que eu estou tendo de lucro? Ou quanto que eu estou tendo de prejuízo? Como é que está a minha situação? Eu tenho dívidas? Como eu estou? Então, nessa fase aqui, você levanta, olha como está a sua empresa. Entende? Entendeu como a sua empresa está? Aí você vai para uma próxima etapa, que agora você vai levantar informações no sentido de, olha, minha empresa está desse jeito aqui, que eu acabei de analisar, eu tenho esse objetivo aqui para o final de 2025, e agora eu vou levantar informações do que eu preciso fazer para chegar em dezembro de 2025 alcançando esse objetivo. Então, vai começar de um exercício, aí você vai olhar, no mês do ano 2024 eu faturei X de receitas, para eu alcançar esse objetivo, você vai começar a desenhar lá. Na próxima etapa aqui eu vou mostrar a planilha, né, de modelo, que inclusive eu vou disponibilizar para vocês. E aí você começa a preencher ali os dados, aí você começa a ver, opa, para eu alcançar esse objetivo, tendo só essas receitas que eu vinha tendo em 2024 não é suficiente. Eu vou ter que conseguir mais. Como é que eu faço, né? E aí você começa a fazer esse exercício. Opa, não, eu estou vendo aqui que não adianta só aumentar a receita. Eu também vou ter que dar uma trabalhada aqui nos meus custos, ser eficiente de alguma forma, enfim. Então, nessa parte de levantamento de informação, você vai começar a levantar receitas, custos da sua empresa, os custos de entrega, as despesas administrativas, porque a sua empresa, ela tem custos que você tendo receita ou não, você vai precisar pagar, não tem jeito, são os custos fixos, as despesas fixas ali, né? O aluguel, geralmente, o pessoal administrativo, o seu prolabore, tudo isso são coisas que vai ter que acontecer, você tendo receita ou não. E aí você tem que avaliar o seguinte, vem cá, se eu aumentar minhas receitas da forma que eu estou planejando, essa estrutura fixa, alguma coisa vai mudar? E aí você tem que projetar isso também, porque às vezes você vai crescendo, e aí você tem que ir aumentando também um pouquinho, às vezes não é proporcional, mas você tem que ir aumentando também a sua administração. Se você não planeja isso, simplesmente vai chegar um determinado momento do ano, e você vai ter que contratar alguma coisa aí do administrativo, e aí vai comprometer aquele objetivo que você tem lá para o final de 2025. A próxima etapa, e aqui entra a planilha que eu vou mostrar para vocês. A próxima etapa, vocês precisam pegar todos esses dados e organizar eles numa planilha de Excel. Eu vou mostrar aqui para vocês o modelo que eu criei para compartilhar com vocês. É um modelo em Excel, bem simples de usar, tá? E aí agora você vai organizar e estruturar essas informações. E aí eu vou mostrar para vocês. Vou trocar aqui o compartilhamento para mostrar para vocês essa planilha, como que ela funciona. Chegou aí, Larissa, o compartilhamento? Sim. Beleza. Aqui, como que funciona? Eu simplifiquei ela para facilitar para vocês, tá? Quando você começa a fazer um planejamento, você e aí aqui pensando, né, no ano de 2025, então você tem que pensar em receitas que você possa ter em cada um dos meses até dezembro. Então, aqui, como que você faz isso? Edval, eu vou pegar minhas receitas que eu tive agora e simplesmente copiar para frente? Não é bem assim. Você tem que fazer uma avaliação, o seguinte,
você hoje, como é que está a sua captação de novos clientes? Quantos novos clientes você tem conseguido, em média, por mês, por bimestre, por trimestre? E eu estou falando isso porque a gente tem clientes aqui, por exemplo, na área de serviços industriais, que não consegue cliente todo mês, né? Geralmente, são grandes negociações, são contratos mais relevantes, então você não tem todo mês uma empresa, um cliente chegando, um cliente novo chegando. Então, depende das demandas daquele cliente, quando que ele vai ter manutenção e tudo mais. Mas você sabe, mais ou menos, sua capacidade de botar cliente para dentro. Então, com base nisso, né, com base aí no que você consegue converter de cliente, e também levando em conta o que você perde, você vai fazer uma projeção das suas receitas. E essa projeção, ela tem que ser muito realista, porque você vai ter que acreditar nela. Se você colocar algo aqui que você não acredita, o que vai acontecer? Você não vai se comprometer e, consequentemente, você vai deixar para lá. Não, você tem que vir aqui e colocar projeção de receita que você acredita e você vai fazer acontecer. Ah, mas eu não estou conseguindo vender, mas você vai buscar ajuda, você vai se capacitar e você vai fazer acontecer essas receitas. Tem que ser um compromisso. O planejamento só faz sentido você gastar tempo com isso, porque gasta tempo, dá trabalho. Aqui é simples, mas vai fazer para você ver, dá muito trabalho. Só faz sentido se você acreditar nele e se comprometer com ele. E aí você vai descendo, linha por linha. Fizemos as receitas, agora vamos olhar os impostos. Então você pega, consulta a gente, o seu contador, como é que está qual a projeção de alíquota de imposto, né, para essa receita, e projeta tudo aqui também. Depois você vai para os seus custos, né? Vocês sabem, quando vocês fecham um novo cliente, tem que entregar o serviço. Se tem que entregar o serviço, vai ter que contratar gente, vai ter outros custos aí de entrega, então você tem que projetar isso também. Então, assim, aqui a gente tem as metodologias, né? Quando a gente vai aqui fazer esses planejamentos, a gente acaba de tanto fazer, a gente acaba entendendo, né? Algumas estratégias como projetar alguns tipos de custo. Então, mas você tem que projetar. Não é fácil? Não, não é, mas tem que projetar, né? E depois, isso aqui vai direcionar o seu pessoal de orçamento, de precificação. Por quê? Porque o seu preço, ele tem que estar alinhado com o seu planejamento. Porque senão, pensa, você planeja aqui uma coisa, aí o seu pessoal de precificação vai lá e faz outra totalmente diferente, como é que você atinge o seu objetivo no final do ano? Não tem como. Feita a parte de custos, você vai para suas despesas, aí entra aqui aquilo que eu falei, né, da administração, aí tem marketing, vendas, despesas financeiras e outras, e aí você tem que, linha por linha, também, ir descrevendo aqui, colocando os valores mensalmente. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai chegar aqui na projeção do seu lucro que você vai ter mensalmente, né? Então, olha só o que está acontecendo. A gente está de forma antecipada, já prevendo o que eu vou ter de lucro com base em algo que eu acredito que é possível fazer acontecer. Então, quando chegar lá no mês de janeiro de 2025, se eu tiver um lucro de, vamos pegar aqui metade, né? 35, 37 mil, mais ou menos. Eu vou olhar e vai dar aí, do jeito que está aqui não está fazendo muito sentido nessa planilha, mas aqui deu uma margem de 40%. Mas vamos supor que chegue lá, deu 38 mil de resultado em janeiro. Você vai olhar assim, poxa, uma margem de lucro de 20%, tem um monte de gente aí com margem de lucro de 10%, 15%, eu consegui 20%, tá ótima. Não, não tá. Não tá ótima. Por quê? Porque você, no seu planejamento, você avaliou que com muita informação que sua margem era possível chegar a 40%, e com base nisso você concluiu que você queria chegar no final de 2025 com um resultado de 1.585.000. Então, se você chega aqui e aceita um resultado de 20%, o que vai acontecer aqui? E se isso repetir nos próximos meses? Você não vai conseguir o resultado que você planejou. Então, o planejamento, ele é um parâmetro para saber se o que você está alcançando é bom ou é ruim. Simples assim. E não aquela avaliação, deu um lucro de 20%, deu um lucro de 15%, aí você aceita que aquilo está bom. Depende. Está bom,
tudo depende do parâmetro, do seu planejamento, o que você quer. E aí, você vai ter, e se você ficou desalinhado aqui, você já vai ver onde eu errei, aonde eu gastei mais, ou eu precifiquei errado, ou eu vendi de menos, e aí você vai achar onde está o problema e vai trabalhar para corrigir. Esse é seu papel aí como dono do negócio. É orquestrar isso para você alcançar os objetivos do seu negócio. E aí, chegou no resultado, né, no seu lucro ou prejuízo, tem também a parte de investimentos e financiamentos. Pode ser que sua empresa vai precisar fazer um investimento, então você avalia qual mês que você vai fazer, coloca aqui, porque é um investimento, vai ter saída de caixa. Outra coisa, pode ser que você tenha financiamentos aí, né, parcelamento de imposto, empréstimo, tem que projetar isso tudo. Ah, vou fazer um investimento e vou fazer ele parcelado, então tem que aparecer aqui. E aí, com base nisso, aonde você vai chegar? Olha, se eu tive um lucro de 77, gastei 5.600 com financiamentos, significa que eu não vou ter no final do mês 77 mil de caixa. Eu tive o lucro, mas não vai sobrar 77 mil de caixa. Por quê? Porque eu paguei 5.600 de financiamento. Então, você consegue aqui, eu coloquei aqui para vocês, essa matemática, onde ele vai pegando, né, esse lucro menos esses desembolsos com investimentos ou financiamento, para a gente saber qual a previsão que vai sobrar de caixa em cada um dos meses. E isso aqui, se em algum momento ficar negativo, você tem que vir e rever o planejamento. Opa, eu vim aqui, vamos supor que eu viesse aqui e projetasse aqui pagar 300 mil à vista nessa máquina. O que vai acontecer com o meu caixa? 58 mil negativo. Então, já estou vendo aqui, opa, se eu pagar essa máquina à vista, lá em março de 2025, eu não vou ter caixa suficiente de acordo com as minhas projeções. E aí, o que eu faço? Então, será que não é o caso de eu parcelar um pedaço dessa máquina? Ou seja, você faz, tudo que você faz aí no decorrer do mês, essas decisões você toma, vou comprar, e aí tem, não tem, você já faz ela antecipada. E depois você executa, você começa seu ano executando. E seu objetivo é alcançar resultados melhores do que você planejou aqui. No mínimo, o que você planejou aqui. Então, essa planilha, ela é simples de preencher. O que vai te dar trabalho aqui são as variáveis mesmo, mas nisso a gente pode te ajudar. A Braskem, ela faz esse tipo de trabalho, se vocês precisarem, a gente pode fazer para vocês, tá bom? Então, assim, por quê? Porque também se você vem aqui, preenche de qualquer maneira, e depois isso aqui, se começou janeiro, já não realizou, você perde a confiança, seu time perde a confiança, pronto, acabou. Descomprometeu com o objetivo, algo tão bacana, já perdeu o compromisso de cara. Então, isso aqui, você tem que fazer isso bem feito, né? E aí, voltando aqui, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pessoal, olha, se deixar, eu falo muito, então, se tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, vai até me ajudar, tá? Pode ficar à vontade. Antes da gente passar para o próximo slide, eu já vou compartilhar aqui. Quem quiser pegar o modelo dessa planilha, é só ler aí esse QR Code, que vai direcionar vocês aí para o link que vai para vocês baixarem, tá bom? Então, esse QR Code já vai levar para a página, já vou disponibilizar, já está disponibilizado aí para vocês. Bom, se alguém não bipou ainda, manda aqui que eu volto depois nesse slide aqui. Bom, então nós fizemos o diagnóstico, levantamos informações, analisamos, estruturamos os dados lá naquela planilha que eu mostrei para vocês. A quarta etapa é fazer uma avaliação de cenários. Pensa comigo. E aqui é o seguinte, você vai planejar ali um cenário que você acredita, é o realista. É um cenário com base nas suas taxas de crescimento, com base no que você já tem conquistado, né, conseguido conquistar. Mas é importante também você ter um cenário otimista. Olha, eu vou desenhar aqui um cenário mais ousado, um cenário otimista, considerando isso, isso e isso. E você também, eu sugiro ir lá e naquela planilha e simular um cenário pessimista. Se tudo der errado,
ou se acontecer isso e isso aqui na economia, questão fiscal, enfim, vai acontecer esse cenário aqui, e aí você vai ter esses 3 cenários. É muito importante isso, porque aí vai facilitar no decorrer do ano, com base como as coisas estão indo, você sempre vai estar ali no realista, mas querendo, né, mas talvez apostando no otimista, mas também nunca aceitando menos do que aquele cenário pessimista, né? Então, vai te ajudar a nortear aí, né, nas próximas, vai ajudar você a tomar decisões melhores aí no dia a dia. E aí, fez isso, aí você vai para uma das mais importantes de um planejamento, né? A gente percebe, assim, nos nossos clientes mesmo, eu preciso olhar meus indicadores, eu preciso, né, ver aqui as minhas informações, mas não sabe o que olhar. E essa dificuldade, ela vem da falta de planejamento, porque uma coisa que eu quero, assim, compartilhar com vocês hoje é o seguinte: indicador, metas, tem que ser com base em um objetivo. Como que você estabelece uma meta? Como que você vai olhar um indicador sem saber por que você está olhando ele? Então, aqui eu quero pegar um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é de um cockpit de avião, né? O piloto está ali olhando para aquele monte de botão, aquele monte de indicadores, aquele monte de KPIs ali, mas ele não fica ali o tempo todo olhando todos. Ele vai olhar para os indicadores certos no momento certo. Então, se ele está preparando a aterrissagem, ele vai olhar para o indicador de vento, ele vai olhar. Então, de acordo com o momento, com o que ele vai fazer, ele vai olhar o indicador adequado para aquele objetivo. Entretanto, significa que você não precisa ter todos os indicadores ali sendo medidos? Não, você precisa. Por quê? Porque, por exemplo, se alguma coisa sair do padrão, pode acender uma luz amarela, né? E ele vai ter que ir lá olhar, opa, está acontecendo alguma coisa errada com isso aqui. Numa empresa é do mesmo jeito. Você tem que saber o que olhar, definir o que olhar aí no seu planejamento, que são as alavancas de crescimento para o seu negócio, que se você olhar aquele indicador, se você olhar para aquela meta e você conseguir alcançá-la, ela vai fazer diferença. E é isso. E os demais indicadores do dia a dia que você vai ter, é mais para você acompanhar no dia a dia, mas você tem que ter aqueles que são os chaves, né? Então, nessa etapa, é onde você faz essa avaliação aí do seu planejamento e extrai dali as metas e os indicadores essenciais para você medir dia a dia, mês a mês, bimestre a bimestre, enfim, até chegar a 31/12/2025. E aqui eu trouxe para vocês o seguinte: beleza, fiz meu planejamento, estou aqui redondinho, vou começar 2025. E agora? O que eu faço? Agora, você tem um trabalho importantíssimo para fazer. Mais do que nunca, você precisa do seu financeiro e da sua contabilidade em dia, organizado. Por quê? Porque todo início de mês, você tem que pegar os dados do realizado e comparar com os dados que você planejou, para você saber se você está ou não a caminho do seu objetivo. E aqui eu trouxe alguns exemplos nesses quadradinhos aqui para mostrar o seguinte, que aqui, claro que isso aqui pode não ser os seus indicadores que fazem sentido, mas você pode precisar acompanhar muito a questão do seu caixa. Então, talvez você tenha que comparar o que você planejou de caixa, o que você realizou, né? Então, isso aqui vai te mostrar, né, como é que você está aí, né, com o seu caixa, se comportou da forma que você esperava, assim como a receita, né? Talvez um dos objetivos, uma das metas que você tem é de receita, então você tem que estar ali monitorando como é que está seu lucro líquido, como é que está sua margem de contribuição. Esse indicador aqui, ele é incrível, ele te dá um monte de informação muito interessante, muito estratégica para você saber onde está aí o problema da sua empresa. Talvez você tenha que olhar para o custo do seu pessoal. A gente tem cliente aqui que o custo de pessoas é 80% da receita. E tem que ser. Isso significa que ele tem que gastar aí, com todo o restante, 10%. Com administração, gasto financeiro, tarará, 10%, para sobrar uma margem de 10%. É assim.
Então, uma empresa dessa, com esse perfil, tem que ter muito cuidado, tem que estar ali monitorando rigorosamente, né? Então, o orçamento é para isso, planejamento é para isso, é para você usar ele todo mês, senão não faz sentido, porque dá trabalho, gasta tempo, se você não for utilizá-lo lá na frente. É isso, pessoal. Planejar é preparar o caminho para o crescimento. O futuro da sua empresa começa com as decisões que você vai tomar hoje. Como a Larissa disse, você é responsável pelos seus resultados. A gente está aqui trazendo para vocês a importância do planejamento, como você aplicar isso e mais. Se você precisar, se você quiser, a gente vai fazer, vai te ajudar, vai fazer para você, mas nós entendemos aqui na Brasc que os nossos clientes, para dar o próximo passo que a gente deseja, eles precisam ter planejamento. Porque o nosso objetivo aqui não é todo mês te entregar suas contas pagas, agendar seus pagamentos para te dar comodidade, não ter que gastar com isso, te entregar ali seus dados, simplesmente, entregar sua contabilidade, não deixar você ter problema, te dar... É isso tudo também. Mas a essência nossa aqui, o nosso propósito é ajudar os nossos clientes a crescer. Então, para isso, a gente entendeu que planejamento é uma entrega estratégica. Então, nós vamos falar na cabeça de vocês isso o ano inteiro. Planejar, tem que planejar, tem que planejar, tem que acompanhar. Por quê? Porque a gente quer que os nossos clientes cresçam, se desenvolvam, atinjam o próximo nível. Todos os nossos clientes aqui, que a gente acompanha, trabalha muito, dá um duro danado, tem responsabilidade. Agora, a gente está vendo uma reforma tributária aí, que, olha, o negócio é muito sério. A gente vai estar trazendo esse tema aqui para falar para vocês. Tem empresas que vão aumentar muito a tributação, tem que começar a se planejar agora, em 2025, no primeiro semestre, porque 2026 já vai ter impacto, se você fecha contrato e não considera o novo cenário, né, que para muitas empresas vai aumentar muito a tributação. Então, ou seja, isso não pode atrapalhar você alcançar seus objetivos. E você só vai conseguir isso se você tomar decisões antecipadas, se planejar para isso, né, e buscar, né, contornar essas adversidades, esses problemas fiscais, econômicos que o país enfrenta e vai enfrentar. Então, a gente precisa estar olhando de forma proativa para isso, se planejando e contornando essas situações. Agora, eu quero dar uma oportunidade aí para vocês. Vou deixar naquele do QR Code aqui da planilha, que se alguém não clicou ainda, pode clicar. Quero ver se vocês têm aí alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade para colocar aqui, vai ser uma satisfação. Dependendo da situação também, a gente pode responder depois, se for algo assim, se vocês quiserem conversar com a gente, né, de forma mais individualizada, também pode, né, para tratar, porque como a gente está falando aqui de financeiro, é algo mais sensível, então pode ficar à vontade também. A minha intenção amanhã é pedir, né, o Danilo para ligar para as pessoas que participaram aqui, pedir feedback, ver, né, como que, enfim, para vocês nos informar, olha, fez sentido, não fez sentido, a gente já tem, não temos, queremos fazer, não sabemos, enfim, a gente precisa do feedback de vocês. Mas agora eu quero dar a palavra aqui para vocês. Quem quiser, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade também, se quiser aproveitar agora. Bom, acredito que vocês não têm pergunta agora, mas é aquilo que eu falei com vocês. É um assunto que a gente quer trabalhar com todos vocês, principalmente os clientes da Brasc que estão aqui. A gente quer incentivar vocês a ter esse tipo de trabalho estratégico para o negócio de vocês, porque o trabalho de passado ele é um trabalho operacional, e aqui, quando a gente olha para o futuro, ele é um trabalho estratégico, né, porque você está olhando para o futuro do seu negócio, então a gente tem interesse que vocês olhem para isso, e nós vamos procurar vocês, se vocês também ficam à vontade, se a gente, por acaso, falhar em não conseguir fazer contato com algum de vocês, procura a gente, que a gente vai ter
a maior satisfação de ajudar vocês nesse sentido. Larissa, quer complementar mais alguma coisa para a gente estar finalizando também? Não, Dival, acho que ficou ótimo, bem explicado. Eu só quero agradecer mesmo a presença de todos vocês, né? Ficaram aqui com a gente. É uma satisfação muito grande. A gente vai estar trazendo outros temas aqui também para a gente estar trabalhando com vocês, né? Para a gente, o nosso objetivo é gerar valor, né, na vida dos nossos clientes e gerar uma transformação mesmo, né? Não simplesmente vir aqui entregar o trabalho, mas gerar valor, que vocês tomem decisões mais acertadas a partir do trabalho que a gente está fazendo, porque é algo que a gente enxerga que vai fazer muito sentido, né, para as empresas lá na frente. Então, a gente acredita muito nisso e a gente quer compartilhar com vocês, a gente quer trabalhar com os nossos empresários de uma forma diferenciada, a gente quer pegar na mão dos nossos empresários para levar eles para o próximo nível. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Gente, brigadão. Tchau para vocês. Tchau para vocês, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.